saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nesse momento eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de Glória a Deus, 1 Samuel. Glória a Deus. 1 Samuel, de capítulo número 16. É uma história bem conhecida da igreja, que fala acerca da chamada de Davi. Eu vou ler para que a gente ganhe tempo. 1 Samuel, capítulo número 16, versículo de número 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo de número 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia, glória a Deus. Estamos diante de uma história bem conhecida da igreja, na qual já ouvimos por diversas vezes, mas cada vez, cada palavra, Deus, a sua palavra se renova. E a história de Davi eu gosto muito, porque a gente começa a entender que para Deus o que diz o homem não vale, porque para Deus existem projetos que Ele traçou, planejou para a sua vida, da qual Ele não abre mão. Pois bem, então quando a gente faz um retrocesso, volta um pouquinho atrás, nós vamos perceber que o Senhor rejeita a Saul, porque Saul faz o que era ilícito aos olhos de Deus, porque o povo pediu um rei a Samuel. Diz: olha Samuel, você já está ficando um pouco mais velho, você já não tem mais o mesmo vigor, então para que a gente tenha um rei, a gente tenha alguém para nos guiar, ore a Deus e veja se Ele pode permitir que alguém, glória a Deus, após você, seja o nosso sucessor. Samuel fica triste, Samuel ora a Deus, porque Samuel desde a sua mocidade estava a serviço do reino de Israel. E então o povo vai ter um rei que queria, vai ter Saul. Porém o Senhor rejeita a Saul e agora escolhe um entre a nação de Israel, chamado Davi. E Davi está apacentando ovelhas, quando o Senhor diz: olha Samuel, vai até a casa de Jessé, o belemita, porque eu tenho escolhido um de seus filhos para ser rei de Israel futuramente. A Bíblia diz que profeta Samuel então desce até a casa de Jessé, e chegando lá, Samuel se deixa impressionar pela aparência. Quando Samuel vê o primeiro filho de Jessé à sua frente, que tem por nome Eliabe, o profeta se deixa impressionar pela aparência. E quem sabe o profeta em seu coração diz: certamente esse é quem dará continuidade ao reino de Israel. Certamente esse será o futuro herdeiro da nossa nação. Mas o Senhor diz no coração de Samuel: ei Samuel, não é esse na qual eu tenho escolhido. Então Samuel agora se prepara para ungir o segundo, chamado Abinadab. O Senhor diz: ei Samuel, ainda não é esse. Samuel então se prepara para ungir o terceiro, chamado Samar. E o Senhor diz: ei Samuel, não é esse. Samuel então, depois de ter passado 7 filhos de Jessé, ele pergunta: Jessé, você ainda tem algum outro filho? Jessé diz: rapaz, ainda tem um, é o menor da casa, ninguém dá nada.
está lá apacentando ovelhas. Se você quiser, eu mando chamar. Samuel diz: não, peça para que ele venha até a minha presença. Quando Davi chega, Samuel agora vê ali diante de seus olhos o futuro herdeiro de Israel. Por quê? Porque o nosso Deus não vê como vê o homem. O homem olha para a situação do momento. O homem olha para as circunstâncias. Mas Deus não. Deus olha para o profundo e oculto. Deus olha para aquilo que está dentro do nosso coração. E é baseado nisso que eu quero falar essa noite, em um breve espaço de tempo, sobre projetos. Quem sabe você está aqui essa noite e você tem projetos na sua vida. E esses projetos ainda não se concretizaram. Mas em meio a tudo isso, eu quero te dizer, aguarde mais um pouquinho. Não se deixe desfalecer. Porque existe um Deus que tem velado por ti. Existe um Deus que a sua palavra não volta atrás. E Ele cria meios, circunstâncias para que você tenha a vitória. E em meio a tudo isso, Davi dá continuidade à sua vida. E os seus irmãos estão lá. Tem um certo status por ser soldados de Israel. E estão frente à batalha. E Israel agora está pelejando contra os filisteus. E a Bíblia vai dizer, glória a Deus, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 3. E os filisteus estavam no monte da banda da além, e os israelitas estavam no outro lado da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Glória a Deus. E saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. E esse homem chamado Golias, os exércitos temiam muito devido à sua estatura, por ser muito alto, pela sua força física, pela sua brutalidade. E esse homem, por nome de Golias, agora está afrontando ao reino de Israel. E não bastasse isso, Golias também agora começa a afrontar o Deus de Israel. E ele começa a dizer: escolhei dentre vós um homem que desça até mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Glória a Deus. É nesse contexto que Davi, amando de seu pai, vai levar os pães, uma comida que o seu pai preparara para os seus irmãos que estão na guerra. E Davi, ao chegar, se impressiona em ver aqueles 2 grandes exércitos, cada um de um lado. E Davi agora, ao entregar a refeição para o seu irmão começa a perguntar o motivo por que ele estava ali. E ele manda que Davi fosse embora. Então, quando Davi começa a perguntar entre as pessoas que estavam ali o que verdadeiramente estava acontecendo, alguém vai dizer: não, esse homem está afrontando Israel. Esse homem está dizendo que se tiver alguém corajoso de enfrentar ele, glória a Deus, aquele que vencer, aquele que perder será escravo do que vencer. E Davi, vendo isso, vendo que Israel está triste, Israel está amedrontado, o seu rei está lá, Saul está desesperado, Davi vai até o rei Saul e diz: olha, Saul, eu sei que ele está te afrontando, eu sei que a nação está triste, mas quem é esse incircunciso para que desafie o Deus de Israel? Será que ele não conhece o nosso Deus? Será que ele não conhece as maravilhas que o nosso Deus fez ao longo dos anos? E quando eu olho para Davi, parece que a história se repete em nosso meio. Será que não conhecemos o nosso Deus? Se fazemos uma reflexão, quantas coisas, quantas maravilhas o nosso Deus tem feito em nosso meio. E por que às vezes nós nos deixamos desfalecer? Por que será que a gente fica triste? É óbvio que o mundo está passando uma situação delicada, mas em meio a tudo isso, Deus tem cuidado de nós. Ele tem velado pela sua palavra. E Davi está lá: rei, me autorize
aí até esse circunciso. E Saul vai dizer: olha, Davi, contra esse filisteu não poderás ir pelejar com ele. Tu, pois, ainda é moço, e ele é moço de guerra desde a sua mocidade. Aí Davi vai dizer a Saul: teu servo apacentava ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e o livrava da boca, e levantando-se contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Davi está dizendo: rei, eu tenho experiências com esse Deus. Eu sei que se eu for lá, eu serei vencedor. Ele não vai prevalecer, porque eu conheço o meu Deus. O urso veio, pegou a minha ovelha, mas Deus me deu força, me deu estratégia e eu venci. O leão veio, tentou matar a ovelha, mas eu fui lá, tirei ele da boca, a ovelha da boca do leão. E Saul agora começa a se alegrar. Saul diz: rapaz, esse homem é corajoso. Esse homem me lembra quando eu era mais moço, quando eu era mais novo. Davi, vai lá, eu acredito nesse nosso Deus. Davi vai, e é nesse momento, quem sabe no íntimo, Davi começa a conversar com Deus. Davi diz: Deus, eu vou lá, mas eu não tenho nada. Me deram aqui algumas armas, uns coletes, me deram a flecha, a espada, mas eu não sei usar isso. Aí Deus diz: se não é seu, você não tem que usar. Você tem que usar aquilo que eu te der. Se a estratégia não é sua, não use, porque não vai dar certo. Porque eu vou preparar meios. Quem sabe o Senhor diz no coração de Davi: olha, vai lá no rio, procura alguma pedra. O que é que você tem aí? Davi diz: olha, eu tenho um alforje. O Senhor disse: tá bom, vai lá e procura algumas pedras próximo do rio, daquele rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Vai lá, porque eu estou no meio dela. Davi vai lá, encontra 5 pedras, volta contente, sorridente. E Davi agora está próximo do gigante. A multidão está lá, vendo o que vai acontecer. De longe estão dizendo: ele não vai ter êxito, ele não vai ter vitória, porque é o menor da casa do pai. Se o irmão estivesse lá, nós teríamos esperança. É aí que a gente tem que entender que o projeto é seu. Você não tem que terceirizar o seu projeto. O projeto é seu. Se foi Deus que te deu, Ele vai criar circunstâncias, vai criar meio para que o projeto venha se desenvolver. Às vezes o projeto demora anos, dói esperar. É verdade, dói, mas no final dá certo. É aquela casa alicerçada em meia rocha, sabe? Que a água vem, ela continua lá, porque está alicerçado na rocha. Glória a Deus. E Davi está lá com 5 pedras. O gigante está lá afrontando ele, está dizendo que vai fazer dele comida dos pássaros. E Davi vai lá, pega seu alforje, a sua pedra, e quando ele joga, a pedra pega na testa do gigante, e o gigante cai por terra. E Deus dá vitória àquele menino. Glória a Deus. Às vezes o gigante aparece em nosso meio, na nossa vida, com tanta fúria que a gente olha, e às vezes a gente diz, é claro, que Deus não tem como prevalecer. A gente olha para a circunstância e diz: Deus, eu sou o menor da casa, eu não vou conseguir. É nesse momento que Deus traz à existência aquilo que não existe, somente para te dar a vitória. Aleluia. Esses dias eu preguei aqui e falei acerca do rei Ezequias.
Senaqueribe, rei da Síria, está lá fora com quase 200 mil soldados. O profeta vem e diz a Ezequias: olha, Ezequias, o Senhor ouviu a tua oração e o Senhor disse que não entrará nenhuma flecha nesta cidade. Quem olhasse para a circunstância iria dizer: rapaz, esse profeta é maluco, esse profeta é louco, não fala em nome de Deus, porque tem 200 mil homens lá fora e está dizendo que Deus vai dar vitória. A Bíblia diz que ao raiar do dia, à noite, o Senhor visita o exército da Síria, o anjo do Senhor, e glória a Deus, 185 mil soldados morrem pela espada do anjo. É aí que eu começo a entender: não existe limite para o nosso Deus. Às vezes nós limitamos Deus. Deus não pode ser limitado. Eu digo sempre aqui, Ele não pode ser limitado. Ele tudo formou, tudo criou. Quando Deus olha para você, quando Deus escolhe alguém, Ele não escolhe pelo momento, Ele não escolhe pela circunstância, Ele simplesmente te escolhe, porque no final de tudo, Ele sabe que você vai prevalecer. No final de tudo, Ele sabe que as armas que Ele vai te dar não vai machucar ninguém. E no final, você vai sair vencedor. Glória a Deus. Marcos capítulo 9, versículo 35. Assentando-se, Jesus reuniu os 12 e lhes orientou: se alguém deseja ser o primeiro, será o último, servo de todos. Lucas 18, 14. E eu vos asseguro que este homem é não outro, para sua casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Ei, aqui o que vale não é título, aqui o que vale não é aparência, aqui o que vale não é status, aqui o que vale não é ter 10 mil seguidores no Twitter, Facebook, Instagram, não. Aqui o que vale não é aquele que faz mais live, não. Aqui o que vale é, aleluia, aquele que se derrama na presença de Deus. Aleluia. O maior no céu, aleluia, é aquele que tem intimidade com Deus. É aquele que se derrama, é aquele que tem a presença do Eterno. Aleluia, glória a Deus. As pessoas podem ter status lá fora. Existem pessoas que atraem grandes multidões, podem até pregar belas mensagens bíblicas, mas quando as pessoas saem da igreja, saem vazias da alma, porque Deus não estava no meio. Mas às vezes vem alguém aqui, não tem faculdade, não sabe ler direito, mas quando pega a Bíblia, meu Deus, as pessoas começam a chorar, porque Deus está no meio dele, porque Deus é o centro. Eu digo sempre aqui, se Deus não for o centro das nossas vidas, nós seremos abalados, seremos sim. Mas se Deus, aleluia, for o centro das nossas vidas, não seremos abalados. As coisas vão dar certo, vamos prevalecer. Você é um projeto de Deus. Deus não abre mão de você. Quem sabe você olha a circunstância, quem sabe você é empresário e de repente está fechando a sua loja, e de repente vê que a situação financeira foi de alto a baixo, mas em meio a tudo isso, se proste essa noite diante do teu Deus. Se derrame essa noite diante daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Porque Deus tem um melhor para você. Não, você não vai morrer desse jeito. Você não vai cair diante do inimigo. Não. O inimigo, aleluia, pode te derrubar muitas vezes, mas em todas elas o Senhor te levantará. Tá difícil, tá doendo, mas vai passar.
Vale a pena servir a esse Deus. Davi, ainda moço, talvez Davi não imaginasse o tamanho do projeto que o seu Deus havia feito para ele. Davi foi rei ainda muito moço, reinou por quase 40 anos, e Davi desfrutou de muitas bondades da parte de Deus. Mas Davi tinha algo que me chama a atenção, e já vou terminar. A Bíblia diz que Davi era homem segundo o coração de Deus. Mas como é que Davi ganhou esse título do próprio Deus? O que é ser um homem segundo o coração de Deus? Eu não me lembro a passagem agora, mas alguém vai dizer, alguém vai tentar expulsar o demônio, não consegue. Aí diz, eu te expulso em nome do Deus a qual Paulo prega. O demônio vai dizer, rapaz, a Jesus eu conheço e bem sei quem é Paulo. Quer dizer, Paulo tinha uma influência aqui na terra muito grande. O que eu quero dizer com isso? Paulo era respeitado no mundo espiritual. Os demônios, quando viam Paulo, temiam. E quem somos nós diante dos homens? Quem sabe às vezes o homem olha para você e te rejeita. O homem olha e diz, não vai conseguir. O homem olha e diz, esse projeto não vai dar certo. Mas em meio a tudo isso, Deus olha e diz, eu não vejo como você vê. Você vê a circunstância, você vê o momento, mas eu já vi que ela vai prevalecer, que ele vai prevalecer. Eu vou terminar porque o horário já não nos permite continuar. Que nessa noite você sai daqui sabendo que Deus te escolheu. Em meio às circunstâncias, em meio aos desânimos, se levante, se proste a um Deus que está aguardando você se relacionar com Ele. Deus tem cobrado de mim relacionamento. Ele quer mais. Temos que ser melhor para o nosso Deus. Mas entenda essa noite que, quem sabe você é o menor da sua casa, você é o menor do seu trabalho, mas Deus pode te fazer bem sucedido onde você está. Continue no caminho certo. Continue andando sem machucar ninguém, sem ferir ninguém, respeitando o tempo de Deus. Às vezes dói, machuca, às vezes a gente cobra a Deus, mas a minha vitória ainda não chegou, Deus. Mas tenha certeza que no final, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Assim eu quero agradecer a oportunidade, que o Senhor Jesus continue abençoando toda a igreja em nome de Jesus. Vamos orar e finalizar o culto essa noite. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, eu digo sempre, Senhor Jesus, o Senhor tem que ser o centro das nossas vidas. Nos ajuda a entender, Deus, que quando o Senhor for o centro, as coisas vão começar a dar certo. Que quando o Senhor for o centro das nossas vidas, nós vamos prevalecer. Não existe gigante para a tua igreja. O Senhor disse a Pedro, olha, tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá. O Senhor já decretou, Deus, que as portas do inferno não irão prevalecer. Mas para isso acontecer, a tua igreja tem que orar, a tua igreja tem que buscar, a tua igreja tem que se derramar, tem que se humilhar na tua presença. Davi, quem sabe, se humilhou. Alguma coisa Davi fez para chamar a sua atenção, e ele conseguiu. Espírito Santo de Deus, nos dá uma estratégia, nos ajuda a chamar a sua atenção. Oh Espírito de Deus, contempla os nossos sonhos, os nossos projetos, que o Senhor possa ser o centro de cada um de nós. Nos ajuda nessa noite, Deus, nos leva em paz, debaixo das tuas mãos poderosas. Acampa os teus anjos ao nosso redor, e nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nosso meio. Fica conosco, nos leva em paz,
em nome de Jesus. Amém. E assim agradeço a oportunidade e que Deus continue abençoando a igreja em nome de Jesus. Amém.